Tá na hora, gente! Católicos querem saber. O nosso encontro semanal, todo domingo, 9 da noite, aqui no YouTube. Como é que você tá, Tiago? Tá tudo bem? Graças a Deus. Boa noite para você, boa noite para o pessoal que está assistindo a gente. Chegou a hora do nosso bate-papo semanal. A gente está sempre se encontrando aqui para poder discutir sobre a fé católica e muita coisa boa. Com esse horário já comprometido do domingo à noite, claro, a maioria das pessoas não assiste no horário que o programa vai ao ar. Ele vai ao ar domingo, 9 da noite. Então tem uma boa parte que assiste nesse horário, mas uma outra parte assiste ao longo da semana. Não importa a hora que você assista. O que importa é que você assista, que você dê o like, clica aí no gostei, que você compartilhe esse podcast com alguém, põe no grupo da família, põe no grupo da igreja, põe no grupo que você quiser colocar, divulga, porque isso vai estar ajudando essa mensagem a chegar a outras pessoas também. E além disso, se você ainda puder deixar um comentário, que seja um boa noite, um bom dia, uma boa tarde, coloca um gostei, coloca não gostei, coloca o que você discorda, mas é importante você comentar e, sobretudo, colocar uma dúvida também, para que a gente, nos próximos programas, responda a sua dúvida. Também é importante, Tiago, dizer que o nosso podcast ele é gravado. Então, às vezes, durante a exibição das 9 da noite no domingo, o pessoal escreve uma pergunta e depois escreve assim, você não respondeu. É claro que eu não respondi. Calma, fica tranquilo. Pode ser que o Tiago reserve a sua pergunta para a próxima semana, tá bem? Vamos trabalhar com a graça de Deus. Exatamente. E é importante também falar, né, Carlos, que você tem que deixar os comentários na aba de comentários, porque no chat ao vivo, depois que acaba a estreia, ele some. Então é importante que você deixe ali nos comentários. Você tem que deixar nos comentários quando o programa já está no ar, um dia depois. No mesmo dia, na mesma hora, o que vocês comentam aí no chat desaparece quando termina a exibição do domingo, 9 da noite. É muita informação. Só que o pessoal está gostando, não está? Sim, eu estou acompanhando, tanto na estreia, quanto depois também, o pessoal interagindo na segunda-feira pela manhã, tem bastante gente assistindo. Você está trazendo um comentário aí hoje sobre isso? Tem? Vamos dar uma olhada? Vamos lá então, Thalia, coloca para mim aí na tela, por favor. Olá, Carlos e demais. Gostaria de compartilhar com vocês a importância do podcast no conhecimento bíblico. No último sábado, usamos esse podcast para tratar dos simbolismos da Bíblia em nosso curso de Crisma para adultos. Nos foi solicitado escolher um dos temas apresentados aqui para a discussão sobre o contexto espiritual e homilético e o contexto histórico, crítico e literal das passagens bíblicas que vemos aqui. Tivemos uma excelente discussão, profunda e de muita reflexão. Foi extraordinário. Falei sobre mito de Adão e Eva, usando o que conhecia aqui nas aulas, aulões e materiais da Bíblia+. Melhor encontro da Crisma até hoje. Assim, obrigado por nos proporcionar materiais e discussões de qualidade na fé católica. Um grande abraço a você, Carlos, e toda a sua equipe. Grande Márcio, obrigado por essas palavras e parabéns por estar levando isso adiante. A melhor forma da gente aprender é ensinar. E se você está aprendendo aqui com a gente e está levando isso para alguém, para a sua turma de catequese, é sinal que você está aprendendo de verdade. Parabéns e um aviso a você, Márcio, e a todos os catequistas que nos acompanham aqui. Em setembro, teremos uma novidade para vocês. Aguarde. Não posso falar nada ainda, é um segredo a 7 chaves, mas que eu vou revelar em setembro. Aguarde. Setembro, mês da Bíblia, novidades vêm por aí. E o que vamos falar hoje, Tiago? Hoje nós vamos falar sobre nulidade matrimonial na Igreja Católica. Tema forte, hein, Tiago? E é um tema que muitas pessoas
falam no achismo, né? Eu acho que é assim, vamos anular o casamento. Isso. Não gostei. Thalia queimou arroz. Anula esse casamento aí, não é? Exatamente. Esse tema é um tema que se tornou popular recentemente aqui na Igreja Católica. O Papa Francisco facilitou, né, o processo, o andamento há algum tempo atrás. E hoje nós vamos receber uma especialista para falar sobre esse assunto aqui no nosso podcast. Exatamente. Veja bem, eu sou teólogo e a minha especialidade é a doutrina da Igreja e Bíblia. Mas existe uma outra área da fé católica que é o direito canônico. Esse livro aqui que rege o direito da Igreja, as leis da Igreja. Então, eu não sou especialista em direito canônico. Por isso, eu estou tendo a honra de receber aqui no nosso podcast a doutora Tatiana. Ela é advogada, catequista e trabalha já há 2 anos focada nos processos de nulidade matrimonial e ela vai esclarecer muita coisa aqui para a gente. Doutora Tatiana, boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Tiago, Thalia, você, Carlos, muito obrigada pelo convite e espero poder contribuir com vocês certeza. aí nessa Vai contribuir temática muito. tão importante. Isso, com certeza vai contribuir muito, porque esse tema é um tema muito sério e muito desconhecido. O que ele tem de sério, ele tem de desconhecido. Há uma dúvida, e já a doutora Tatiana, ela falou para eu chamá-la de Tatiana. A Tatiana vai falar uma questão que é o que é anular um casamento ou matrimônio e nulidade matrimonial. São 2 coisas diferentes. Então, ela daqui a pouco vai explicar tudo isso, mas antes eu quero falar sobre sacramento, dar uma noção geral. E aí a gente joga as perguntas todas. Eu tenho umas 320, Tiago deve ter umas 680 perguntas para a Tatiana responder. Mas vamos lá, gente, deixa eu primeiro explicar para vocês sobre sacramento. Vamos falar sobre isso? Então observa o seguinte, quando você tem uma lembrancinha, você já teve uma lembrancinha, Tiago, de alguém que você foi num casamento, que você foi numa festinha, ou que seu filho fez um desenzinho? Você não tem uma lembrancinha assim? Muita gente tem uma lembrancinha dessa. Então você tem em casa alguma coisa que representa uma pessoa, que representa uma época, que representa uma parte da história da sua vida. Quando você entra em contato com essa lembrancinha, há um efeito psicológico em você de te conectar com toda aquela história. Então, por exemplo, quem tem uma coisinha de filho, que filho fez em casa, um desenzinho. Aí, 5, 10, 20 anos depois, você pega aquilo na mão, passa um filme na sua cabeça. Por quê? Aquele desenzinho do seu filho foi capaz de te tirar do momento presente e te levar para uma outra época. Tem gente que sente até o cheiro do que tinha naquela época. Não acontece isso? Isso é um sacramento. Olha que interessante. O sacramento, ele tem essa função de nos tirar do momento presente que estamos hoje e nos conectar, nos levar a uma outra época. Qual é a época? É a época da vida de Jesus. Pelos 7 sacramentos da igreja, a gente toca em todas as fases da vida de Cristo. E esses sacramentos não funcionam apenas de um ponto de vista psicológico, uma lembrança, mas eles são eficazes porque fazem a graça de Cristo se tornar presente hoje, aqui e agora. Então, quando eu entro em contato com um sacramento, é como se eu viajasse no tempo e fosse
a época de Cristo, tocasse em Cristo como Tomé tocou nas feridas de Jesus? Mas, ao mesmo tempo, essa graça de Cristo viaja e me toca hoje. O sacramento, segundo a definição do catecismo, é um sinal visível da graça de Deus. Qualquer um dos 7 sacramentos é a graça de Deus se tornando visível diante dos nossos olhos. Isso é um sacramento. Entendido que é sacramento, vamos falar sobre casamento. Você já casou, Tiago? Muito bem. Uma pessoa que conhece uma outra pessoa e resolvem se casar, e elas resolvem se casar morando junto, ou indo ao cartório civil e fazendo a assinatura do documento, ela está casada? Casada, sim. Isso aí. O casamento, presta atenção, é uma instituição muito anterior à igreja. Casamento é uma instituição natural do ser humano. O ser humano naturalmente se casa. Independe de instituições civis, instituições religiosas existirem. O casamento é muito anterior a tudo isso. E é um direito natural. Então, qualquer pessoa que se una a uma outra pessoa com o intuito de formar uma família, eles são casados. Então, não fica julgando e apontando o dedo contra, esse casamento não vale. Não, casamento é a união entre duas pessoas com o intuito de formar uma família. Ponto. Isso é um casamento. Uma outra coisa é o matrimônio. E é aí que a gente agora vai fazer o elo entre casamento e sacramento. Presta atenção. Todo casamento é um casamento, mas nem todo casamento é um matrimônio. Está claro isso, Tiago? Repete a frase aí, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Todo casamento é casamento, mas nem todo casamento é matrimônio. Perfeito. Esse aluno, bate aqui, esse aluno é nota 1000. Então, preste atenção. Aonde é que entra a igreja nessa história? A igreja entra com uma proposta de pegar o casamento, que é uma instituição natural, e elevar o casamento a algo sobrenatural. Ou seja, a igreja pega o casamento, que é uma instituição humana, natural, e eleva a condição de matrimônio. Ou seja, transforma o casamento em um sacramento. Então, quando na Igreja Católica a gente fala de casamento, a gente está falando de união de duas pessoas. Quando a gente está falando de matrimônio, estamos falando de um sacramento, de um sinal visível da graça de Deus, de algo que a Igreja sacramentou, tornou sacramento, tornou canal da graça de Deus atuante nos dias de hoje. Ficou claro o que é casamento, o que é matrimônio, Tiago? Beleza. Aí, as pessoas se casam na igreja. Com que objetivo? Ter o matrimônio. Fazer dessa relação um sacramento. E aí é que entra a questão da nulidade. Porque, dependendo de como tenha sido feita a celebração do matrimônio, dependendo de situações do lado da noiva ou do lado do noivo, esse matrimônio não aconteceu. Ou seja, aquele casamento não foi elevado à condição de matrimônio. E é isso que o processo de nulidade verifica. Esse processo de nulidade verifica se aquele casamento virou sacramento ou não. E agora, nós vamos chamar quem entende, não é? Aí, volta para cá,
A Tatiana, com sua experiência jurídica e pastoral dentro do atendimento no direito canônico. E aí a minha primeira pergunta é a seguinte: quando a pessoa diz, eu preciso resolver a situação do meu casamento, porque eu casei na igreja, eu tive a cerimônia do matrimônio, mas agora aconteceu uma tragédia, nos separamos, e eu preciso agora saber se eu tenho a nulidade ou não tenho. Se o meu casamento foi elevado à condição de sacramento ou não. E aí, essa é a primeira questão. O que a pessoa tem que fazer? Qual o primeiro passo para ela buscar a nulidade a respeito do matrimônio dela? É importante dizer que, como você tão bem explanou aí sobre o sacramento, né, que para ser conferido um sacramento, ele precisa de preencher alguns requisitos. Então, a forma, a matéria. Então, às vezes, algo faltou nesse sentido para se configurar de fato um sacramento, ou faltou algum requisito essencial que nós chamamos de possibilidades ali canônicas, no sentido de não ter nenhum impedimento, e também a questão do consentimento, que tem que ser livre. Então, tem esses três grandes pilares a respeito do sacramento do matrimônio e da possibilidade de nulidade. Então, o que quer dizer a nulidade matrimonial? A nulidade matrimonial nada mais é do que uma declaração da Igreja Católica após minuciosa investigação que, após levantar todos esses elementos, conferir documentos, testemunhas, provas materiais, provas testemunhais, ela chega à conclusão que aquele casamento nunca existiu. Nós ouvimos muito hoje em dia em anulação do matrimônio. Não existe para o direito canônico esse termo anulação do matrimônio. Na igreja existe somente essa possibilidade de verificar a nulidade matrimonial que aconteceu ali, no altar, naquele dia, naquela hora. Esteve presente todos os elementos necessários? Então, Obedeceu? deixa eu só fazer uma observação para ir ficando bem claro, porque é muito Sim. importante isso que você está contando aqui. Veja bem, teve a cerimônia, teve o padre, teve padrinho, teve cantor, teve convidado, teve festa, teve Vestido Coca-Cola, dos sonhos. salgadinho, teve bolo, teve Aham. tudo. Mas pode ser que não houve matrimônio. Não é Exatamente isso? isso. Pode ser que Exatamente isso. aquela união não foi elevada ao nível de sacramento. Exatamente. E é isso que faz a nulidade matrimonial. Verifica se o matrimônio foi nulo, não é que anula. Não é? Não. Anular é, por exemplo, eu falei com o Tiago assim: Tiago, eu vou sim. Falei que vou. Depois eu anulo o que eu disse. Não, Tiago, eu disse que ia, mas não vou mais. É uma ação provocada por você. Isso, eu fiz e depois cancelei o que eu fiz. A Exatamente. nulidade não. Nesse exemplo que eu dei, eu nem nunca falei com o Tiago que eu ia. Uhum. Nunca houve isso. Então, para efeito então, só de entendimento aqui, a anulação do casamento existe no direito civil. Então, o Estado, pelo poder que lhe é conferido, né, ele tem o poder, após a devida provocação, de anular um casamento. Lá, casamento civil. Agora, o matrimônio, se porventura não for preenchidos os requisitos, que nós vamos falar aqui, explorar amplamente, aí sim é identificado uma raiz ali, por meio dessa raiz defeituosa, uma raiz, um problema de fato, vícios, tantas coisas que nós vamos mencionar,
realmente não foi elevado a essa dignidade sacramental. O matrimônio goza do favor do direito, cânon 1060. O que isso quer dizer? Que todo matrimônio é válido até que se prove o contrário. Isso às vezes gera uma confusão, porque a pessoa pode ser que se entenda, não, então eu quero que meu casamento seja válido, ele vai ser válido. Depende. Existe um limite para cada pessoa. E esse limite é o limite que a igreja respeita. Então, não quer dizer que não dê certo com determinada pessoa. Chega muitos casos para mim também, não, incompatibilidade de gênios. Isso não existe. Não existe. Para a igreja, não. Isso tudo eu sempre aconselho. Tem que suportar. Tem que suportar. O que é diferente de sofrer abusos, de sofrer infidelidades, de sofrer roubos, de se ter um pai ausente e uma mulher machucada, de ser humilhado, enfim. Então, nesse sentido, é uma análise, sim, minuciosa e não existe anulação, e sim Sim. essa nulidade que brota ali daquela celebração. Agora me diz uma coisa. Comentou aí infidelidade. Infidelidade é um caso para se pedir a nulidade do matrimônio? Sim, sim. Muitos Qualquer tipo de... entendem. Houve uma Não, infidelidade, pode se não, pedir, é isso? não é isso. Ah, Primeiro, há que se observar se o comportamento da pessoa que praticou do cônjuge infiel, o cônjuge adulto. Essa infidelidade, qual a raiz dela? Onde originou? Segundo, era uma prática recorrente ou foi um deslize? Houve perdão ou não houve perdão? Essas três perguntas têm que estar presentes nessa relação, no altar. Qual era a perspectiva de um cônjuge verdadeiramente infiel? O infiel já casa com essa previsão de praticar a infidelidade. Praticou a infidelidade no namoro ou no noivado, mas às sim. vezes não. Às vezes não. Às vezes essa infidelidade veio só depois. Só que muitas vezes, no altar mesmo, ele sequer pensou sobre a possibilidade de ser fiel até que a morte o separasse. A preparação, Carlos, isso aqui é um outro ponto depois que eu quero trazer aqui para o nosso bate-papo. A preparação que nós temos, infelizmente, não é uma preparação para o casamento, não é uma preparação satisfatória. Hein, Tatiana, o detalhe é assim, o cara é um bandidão, todo mundo sabe que ele é um galinha mesmo. Uhum. Aí a menina fica apaixonada pelo cara, não Eu sei se vou foi o caso mudar da ele, Thalia aqui. depois que ele casar, ele vai mudar. Exatamente, eu vou mudar ele vai mudar. E aí fica, hein, Thalia, como é que foi isso aí? Hein, Tiago? Hein? Foi assim, não? Foi não. Aí o cara é carne de pescoço. Aí a menina fica naquela, que vai mudar, que ele vai se apaixonar por mim. Exatamente. Então, Exatamente. esse é um caso, né, em que se pode perceber que desde antes do casamento ele já não sabia o que era fidelidade. Isso. Não é isso? É Aí, veja bem, muitíssimo. detectou isso. O que a pessoa tem que fazer na prática? Buscar a muitíssimo. igreja de que forma? Procurar quem? Tem três opções, Carlos. Ou você pode procurar um profissional da área, um advogado canônico, como eu, como vários que tem já hoje no Brasil. Pode buscar o pároco da sua paróquia, né? Ou o tribunal eclesiástico da sua diocese. A parte da igreja mais próxima de todo mundo é sempre o padre da sua igreja, né? Sim, Então, ela pode exatamente. procurar o padre da sua igreja e perguntar a ele quem é o responsável pelos processos de nulidade na diocese, não é isso? Porque nem toda Isso. diocese tem um tribunal eclesiástico. A minha aqui, por Isso. exemplo, de Nova Friburgo, não tem. Todo processo de nulidade aqui,
ele corre no tribunal da Diocese de Niterói, da Arquidiocese de Niterói, que é a mais próxima aqui. Então, o que se pode fazer? Busca o padre, o seu próprio padre da sua igreja, e olha, eu quero fazer uma análise a respeito do meu matrimônio, se foi válido ou se não foi. A quem eu procuro na diocese? E o padre indica. É um caminho Isso. possível, né? É possível e é seguro, Uhum. porque todos os sacerdotes sabem exatamente, né, onde fica o seu tribunal, o tribunal eclesiástico da sua diocese. Tatiana, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Esse assunto é um assunto que eu gosto bastante, me interesso, estudo, pesquiso, mas é só por interesse. Não é que eu vou querer requisitar aí nulidade matrimonial, Claro, não. É só claro. por interesse mesmo. Thalia tá de olho lá. Não fica de olho não, tá tranquilo. Eu tenho alguns amigos que já entraram com pedido de nulidade matrimonial, outros que se interessam pelo assunto, mas antes da gente aprofundar esse assunto, eu gostaria de saber se realmente esse assunto tem se tornado popular no meio católico. Eu sei que o Papa Francisco flexibilizou algumas coisas, adiantou algumas coisas do processo, então eu queria saber, hoje está mais popular esse pedido de nulidade matrimonial? Prazer, Tiago, falar com você também. Bom, o Papa Francisco, em 2015, né, ele editou um motu próprio. Esse documento, o que que ele prevê? Ele prevê a celeridade processual para os processos de nulidade matrimonial. Só que não para qualquer processo. Existem alguns requisitos que devem ser preenchidos para que se configure um processo mais rápido. Esse processo mais rápido chama-se rito mais breve. Então, para ser um processo de rito mais breve, essencialmente há que se ter dois pontos para serem cumpridos. Quais são eles? A anuência das duas partes sobre o ponto de nulidade, ou seja, não dá para ter divergência, não dá para ter pontos de vistas muito discrepantes a respeito daquela convivência, da causa ali, do rompimento marital. E o segundo ponto é que o ponto de nulidade matrimonial deve ser evidente, deve ser claro. Então, não deve ser algo para se aprofundar muito, que requer muita perícia, que requer testemunhas que moram em outros estados ou em outros países. Essa grande inovação, digamos assim, foi essencialmente para que se tramitasse mais rápido os processos de nulidade, tendo em vista a realidade mundial dos processos de nulidade matrimonial, a falta de profissionais capacitados e a tendência, infelizmente, da sociedade divorcista. Entendi. Então, dentro da sua resposta, você respondeu outra pergunta que eu também tinha, que se esse rito era uniforme em toda a igreja, em todo o mundo, aqui no Brasil. Eu costumo dizer sobre essa beleza da igreja, né, o Thiago, né, que nós podemos estar aqui, estarmos na China, no Japão, no espaço, se há uma missa sendo celebrada, aquela missa é a mesma no mundo inteiro, né? E assim é também, né, a questão de ser una, né, os quatro requisitos, as quatro características aí da igreja, né? Una, santa, católica, apostólica, né? Então, esse fato dela ser una permite essa confiança e essa segurança, inclusive jurídica, nos processos de nulidade matrimonial. Atualmente, eu tenho processos em 6 países, 6 com o Brasil, em 5 países diferentes. E o rito é o mesmo, são dois, ordinário ou rito mais breve. E a tramitação, às vezes, tem lá sua peculiaridade, tudo, porque apesar de a lei máxima, né, ser o código, né, de direito canônico, esse aqui é o mais antiguinho, mas é o que eu adoro manusear, então estão as minhas anotações, é, os tribunais são autônomos. Então, por exemplo, tem tribunal que eu atuo bastando apresentar minha procuração. Tem tribunal que não admite.
Tem um tribunal irmão muito próximo nosso, por exemplo, que o senhor bispo não permite que nós, advogados canônicos de outra diocese, atuemos lá. Então, assim, tem algumas nuances, algumas questões assim que são de cunho estritamente particular, de livre iniciativa do bispo daquela diocese. Mas, basicamente, é no mundo inteiro o rito ordinário e o rito mais breve, com as mesmas características gerais. Qual é o caso que acontece em maior número que gera a nulidade? Alguém que mentiu, é uma índole ruim descoberta após o casamento, e não quer ter filhos. O que é que, dentro da sua experiência no tribunal eclesiástico, você mais vê como motivo de reconhecimento de que não houve matrimônio? Olha, atualmente, exclusão da prole, que é não aceitar os filhos que Deus confiar, algo que foi prometido no altar. Infidelidade, como eu digo com Tomás, né? É uma infidelidade muitas vezes ali praticada. E isso acentuou demais com a pandemia, depois da pandemia, são os transtornos psíquicos. Transtornos psíquicos são todos os transtornos reconhecidos pela medicina. Então, todos os transtornos trazidos ali pela Organização Mundial da Saúde, pela DNS-5 dos Estados Unidos e CID-10, CID-11 aqui do Brasil, são admitidos também pela Igreja como referências para se qualificar uma doença ou uma incapacidade psíquica, uma incapacidade mental. Mas Então, isso transtornos que a pessoa já traga antes da cerimônia ou que ela desenvolveu após a depende, relação? depende, Carlos, Ah, depende do impacto que há no matrimônio, porque às vezes uma pessoa sempre teve determinado transtorno e nunca contou, e ela pode ter agido de má fé, e depois a pessoa, o cônjuge descobre, o outro cônjuge descobre. Então aí é mais grave ainda e a probabilidade de nulidade é maior. Agora, uma pessoa que que tem um determinado transtorno e que vai agravando com o tempo, ela está doente, só que tem comportamentos diversos desse doente. Às vezes, esse doente aceita tratamento, ele quer se tratar. Esse outro cônjuge acolhe a doença, luta com ele. Já vi casos assim, inclusive. Mas tem casos que a pessoa não quer se tratar, pelo contrário. Então, um transtorno vai gerando outro, e vai se então quer dizer, aprofundando, vai ficando quando a pior. pessoa traz uma doença assim e gera uma relação insuportável que leva Doentia. a uma separação, é o caso de se verificar junto à igreja se é ou não uma situação de nulidade matrimonial. É isso E- então. Exatamente. Tatiana, outra questão também é sobre essa questão do tempo para poder dar entrada no processo. Porque existe um tempo máximo. Eu conheço pessoas que estão 20, 30 anos separadas e não casaram novamente, não comungam, por exemplo. Então, existe um tempo máximo para a pessoa poder dar entrada no processo de nulidade matrimonial? Não, Tiago, é imprescritível. O processo de nulidade, as causas que dão nulidade são imprescritíveis, e assim como o processo também. Então, é possível que se entre, independentemente do tempo que houve esse casamento, a separação, independentemente dessas questões, se pode entrar com o processo de nulidade matrimonial. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para uma questão. Quando faz muito tempo, 20, 30 anos de casado, alguns senhores, assim, principalmente senhoras, me procuram às vezes para entrar com o processo, tudo ok, né? Os meus
um procedimento normal, habitual, a forma que eu conduzo ordinariamente. Só que a questão das testemunhas e das provas se tornam um pouquinho mais difíceis. Às vezes, quando o demandante que me procura, o interessado que me procura, né, para se tornar um demandante, tem pessoas mais idosas, né, que poderiam atestar os fatos. Então, essas pessoas já às vezes estão muito doentes, ou estão excelentes testemunhas, como os pais dos clientes, né, os pais dos cônjuges, já faleceram. Então, até provas materiais também, principalmente antigamente, que não se tinha WhatsApp, não se tinha vídeos, não se tinha tanto e-mails assim. Então, fica um pouquinho mais difícil as provas, mas impedimento nenhum. Pode ser 1 ano só de matrimônio, como 30 anos de matrimônio, há 20 anos atrás ou há 1 ano atrás, é imprescritível e todos podem entrar, independentemente do tempo de casamento. Agora, uma pergunta sobre provas. Se uma pessoa casou com alguém que não queria ter filhos, um exemplo, e aí a pessoa foi para o altar, jurou diante do altar aceitar os filhos que Deus lhe der, é a pergunta que o padre faz na cerimônia. Ela disse sim, mas por dentro era não aceitaria filhos. Casaram-se, o casamento não deu certo, e aí ela entra, a pessoa entra com o processo de nulidade. Como é que ela vai provar isso? Que a pessoa com quem ela tinha casado mentiu na cerimônia. Como é que é feita essa prova? Então, ótima pergunta, e acontece muito na prática isso. De acordo com o Código de Direito Canônico, né, tudo tem que ser provado. As testemunhas exercem as provas materiais e testemunhais exercem grande importância no processo de nulidade matrimonial. Então, como que se prova que a pessoa não tinha interesse em ter filhos? Com familiares, com melhores amigos e com o testemunho do próprio cônjuge, atestando ali quais eram as formas que se evitava ter filho. Normalmente, aquele que não quer ter filho, ele adota métodos contraceptivos, ou por meio né, da relação não consumada, ou por meio de medicamentos, né? E realmente acontece muito. Quando a pessoa é mais fechada, então são pessoas que não partilharam, né, compartilharam essas informações com ninguém, aí é a palavra de um contra o outro, e eu já vi um caso desse na prática. E o juiz, ao final, o juiz, pela leitura que ele fez do processo inteiro, ele constatou que a demandante estava falando a verdade, que sim, aquele homem não tinha interesse de ter filhos. Então, não tinha praticamente provas, porque ele falava pouco, ela também falava pouco sobre a vida íntima, mas algum outro elemento, provas que foram sendo pinçadas, o juiz conseguiu atingir a certeza moral desse caso, que é o que se busca no processo de nulidade. Então é um processo mesmo. Tem Sim. advogado, tem audiência, tem testemunha, tem coleta de provas. É um processo mesmo que não ocorre no tribunal da cidade, né? Não. É dentro da estrutura da Igreja Católica. Ótimo você perguntar isso, porque as pessoas fazem muita confusão. Eles imaginam coisas assim, absurdas. Olha, eu chamo de justiça comum, a nossa aqui civil, penal, trabalhista, empresarial, e a justiça canônica. Comum, quando eu vou me referir ao nosso mundo civil aqui, nosso mundo aqui fora, né, digamos assim.
As audiências, por exemplo, são unas aqui na justiça. Na justiça canônica, as audiências são exclusivas. Então, o demandante tem uma audiência, o demandado tem outra audiência, cada testemunha terá a sua audiência, ok. E a respeito das fases processuais. As fases processuais num processo canônico são 4. Fase instrutória, que é a fase em que a pessoa entrou com o pedido. Quando se entra com o pedido no tribunal eclesiástico, ainda não é um processo, ainda não tem número, ainda não é efetivamente um processo. Após se entregar o libelo, que é a petição inicial, depois eu gostaria de falar um pouquinho sobre o libelo, com a lista de documentos de cada tribunal, mas basicamente os mesmos documentos de acordo com a legislação. Depois que se entra com esses 2 bloquinhos, digo assim, eles são encaminhados para o vigário judicial. Após a leitura do vigário judicial, após ele ver, constatar que preenche todos os requisitos que são estabelecidos no cânon 1504, cumprindo ali tudo que está prescrito, encaminhamento, nome das partes, fundamentações e tudo mais, estando tudo ok, e o libelo bem claro, bem escrito, bem redigido. Libelo é o processo, né? Libelo é a petição. É o Alguns chamam que de se carta. escreve a respeito do que aconteceu. Exatamente. É isso? Tá. É uma carta, é uma petição na qual se conta toda a história Tá. da vida ali dos cônjuges. Após essa emissão, tá tudo ok, entendi, tem capítulo de nulidade, beleza. Não tem, tá faltando alguma coisa, ou então não, aqui não é caso de nulidade de jeito nenhum. É um desabafo somente, aqui é um desabafo de uma relação marital. É negado o pedido. Pedido acolhido, o vigário judicial emite um decreto e a fixação da dúvida. Nesse decreto consta a fixação da dúvida. O que é isso? Ele lê o libelo, ele lê aquele documento e extrai daquela história os pontos de nulidade matrimonial, que, de acordo com o Código de Direito Canônico, e como eu disse lá no início da nossa conversa, podem ser de 3 tipos. São 3 grandes troncos de árvore, eu costumo dizer assim. Então, captando ali, retirando aqueles pontos de nulidade, o que o vigário judicial fala? Ok, preenche todos os requisitos e eu entendo, em nome da igreja, que esse matrimônio pode ser nulo de acordo com os cânones tal, tal e tal. A partir daí, sim, é gerado um número de protocolo e temos efetivamente um processo tramitando no tribunal eclesiástico. Que leva no máximo quanto tempo? Esse é outro ponto doloroso que me dói responder, Carlos. O processo depende de cada lugar. Então, assim, os tribunais estão abarrotados, nós sabemos, falta gente capacitada. Inclusive, esse mestrado em Direito Canônico foi uma iniciativa do Santo Padre, foi uma motivação muito grande que o Santo Padre contribuiu. O Papa Francisco, né? Foi uma conversa lá, eu soube que foi uma conversa lá entre a Gregoriana de Roma e o Papa Francisco, para se implantar esse mestrado no mundo inteiro, para se ter pessoas se formando em direito canônico para trabalhar. Mão de obra qualificada. Eu sei que então, por ele levaria 45 dias, mas a estrutura não permite, né? 45 dias, não permite. Sim. Inclusive, a lei prevê, né, o código prevê 30 dias para se admitir um libelo. Então, assim, infelizmente, na prática, não acontece por causa da nossa realidade. Não tem mão de obra, né? Não tem mão de obra, e além de muitos casos, a mão de obra está sendo providenciada agora.
de 10 anos para cá, eu Sim, acredito, sim. sabe? Então, assim, e eu vejo com muito bons olhos o que vem pela frente. Eu sempre falo isso há quase um ano, mas eu tenho visto sensíveis melhorias e eu acredito que vai melhorar ainda mais. Eu tenho muita esperança. Mas só terminando o que você perguntou a respeito do tempo, que essa pergunta eu acho que ela é a número um. São duas número um. É quanto tempo e a respeito de valores. Então, em relação ao tempo, o processo rito mais breve, que seria para tramitar em apenas 45 dias, não é. Eu já tive experiência aí em São Paulo, né, estado vizinho de vocês, que um processo no rito ordinário tramitou em 8 meses. Foi o mais rápido que eu já vi, que eu já trabalhei, que eu já atuei. Em 8 meses, um rito ordinário. Aqui em Goiânia, leva-se mais ou menos 4 anos para um rito ordinário. Antes era 5, já foi 8, agora eu acho que está em torno de uns 4 anos. Brasília é mais ou menos isso, no Sul é mais ou menos isso, uns É, 4 anos um anos rito é ordinário. demorado, né? Muito É demorado, muito demorado. demorado. E o mais breve, em torno de 1 ano e meio. Mas isso, assim, é uma estimativa bem genérica mesmo, Sim, tá? Cada bem tribunal média tem sua mesmo. realidade. Tiago queria falar? Pode falar, Tiago. E isso é até uma coisa interessante para falar para os noivos. Verifica se está tudo de acordo, porque casamento é um compromisso, senão acaba virando apenas um teatro. Com certeza absoluta. Essa, essa, essa observação sua, Thiago, é importantíssima e eu, assim, tenho como um dos meus sonhos, assim, de projeto e eu sonho um dia poder fazer algo nesse sentido mesmo, de pastoral judiciária. É, os noivos têm que saber dos pontos de nulidade matrimonial. Meu Deus do céu! Tem que saber que Não uma pode assumir imaturidade algo que não conhece, né? não É um pode, não absurdo. pode, Carlos. E, assim, eu vejo muito hoje em dia nulidade matrimonial por falta grave de discrição de juízo. É uma imaturidade gravíssima que beira a ser patológica. Então, assim, é uma pessoa que não quer nada. Eu já vi vários casos que homens casam, a mulher talvez com respingos do feminismo e de uma posição muito dura em casa, protegeu de uma certa forma esse homem no início do matrimônio, que ele, depois de casado, ele simplesmente só sabe sentar diante de uma televisão e jogar videogame. São muitos. E, além disso, também com vício de pornografia e masturbação, que é algo muitíssimo presente nos casamentos de hoje em dia. E é interessante você trazer essa dificuldade do processo andar, que os tribunais estão abarrotados e dessa demora realmente do processo acontecer, justamente para os casais aí de noivos se prepararem até melhor para o matrimônio. Tem que verificar direitinho se você está disposto a aceitar o defeito do outro, se você está disposto a conviver com esses defeitos, porque lá na frente gera esse tipo de consequência. E eu acho que, sinceramente, os nossos queridos, amados sacerdotes deveriam sim, muitos já têm. Tem uma igreja aqui em Goiânia, uma basílica, o Santuário Sagrada Família, que é maravilhoso, cujo reitor é o Padre Rodrigo, que o curso de noivos são 6 meses. Então, simplesmente é um show que ele dá. E tem que falar sobre nulidade matrimonial, porque muitas vezes se casa com uma pessoa que é um prato cheio de nulidade, o outro cônjuge não sabe. Mas é o que você estava comentando anteriormente, Carlos, a respeito dos sinais, né? Alguns sinais que já são emitidos ali no período de namoro. Houve um caso, há um tempo atrás, no ano passado, que a moça namorou pouco tempo, eles tiveram menos que um ano entre namoro, noivado e casamento. E ele tinha algumas explosões. Às vezes ele ficava nervoso e tinha algumas explosões e esmurrava o painel do carro, batia na sua própria cabeça. E ela achava aquilo estranho, mas nunca
imaginou e ele nunca tinha comentado nada com ela. E com o decorrer do tempo, casaram e ele começou a quebrar coisas em casa. Por fim, ele a agrediu, não só uma vez. Deixou ela trancada em casa, sabe? Um caso muito, muito, muito triste. Ela viu esses sinais lá atrás, só que assim, ela Sim. não tinha dimensão que seria tão grave assim. Então, ela fala que percebeu, né, que aquela pessoa parecia um príncipe que tinha suas explosões, mas nunca imaginou que ele fosse capaz de feri-la. Então, assim, casos desse tipo, dos sinais que são vistos, devem ser muito bem observados pelos casais antes. Deve-se se estudar, deve-se sim colocar aí os 23, 25 pontos de nulidade que o Código de Direito Canônico traz. Eu ainda tenho um professor maravilhoso que ele consegue estabelecer, ele conseguiu catalogar não só 23, 25, mas ele faz algumas combinações que atingem 52 Sim. pontos de nulidade E é matrimonial. muito sério uma pessoa que vai casar, gente. Presta atenção que você que vai casar, presta atenção. Você está assumindo um compromisso que te envolve para o resto da sua vida. Ah, não, mas se não der certo, eu separo. Mesmo que você se separar, você está envolvido com essa pessoa para o resto da sua vida. Sim, Porque mesmo separados, se tiver filhos, se tiver patrimônio, se tiver coisas em comum, exato. isso é um processo para o resto da tua vida. Então tem que pensar bem, se preparar, conhecer isso tudo. Você que é pai, mãe, se sua filha por acaso aparecer grávida, se seu filho engravidar alguém, não obrigue a casar, não faça isso, até porque isso é também um motivo de nulidade matrimonial, quando a pessoa casa de maneira obrigada. Então, muito cuidado com tudo isso. Doutora Tatiana, para a gente finalizar, preço. Quanto é que custa um processo de nulidade? Certo. O valor também é variável, tá, Carlos? Então, cada tribunal pode estabelecer um valor. Normalmente, varia aí de um salário mínimo até 7 salários mínimos, eu já vi. Então, assim, a média é de 3 salários mínimos, aproximadamente. Só que tem uma facilidade, 2 pontos que eu quero dizer, é que tem facilidade para o pagamento, se vai pagar à vista, se quer pagar em 36 vezes, se quer pagar durante a tramitação inteira de um rito ordinário, enfim. E também para casos de pessoas que não possuem condições financeiras suficientes, né, que podem comprometer a sua subsistência, elas podem solicitar, mediante uma carta assinada conjuntamente com o seu pároco, chamado carta de hipossuficiência, anexar ali os comprovantes de vencimentos, o comprovante de gastos, e solicitar junto ao senhor bispo a gratuidade dessa ação, para Muito bom. tramitar de forma gratuita. Se Assim como alguém, tem. se alguém tiver um caso que queira tirar uma dúvida, quer fazer uma consulta, você faz esse tipo de atendimento? Faço sim. Então deixa o seu número Hoje, aí para quem quiser fazer contato com a doutora Tatiana. claro, com certeza. Eu tenho um Instagram hoje, que é o meu cartão de visita hoje, né? É o Instagram tatianasouza.adv, de advogado, tatianasouza.adv. E por lá, né, ali me chamam no direct e eu encaminho para o meu WhatsApp e a minha assessora, Gabriela, vai tratá-los muito bem e auxiliá-los aí Perfeito. a marcar um horário. Olha, eu te agradeço muito a sua atenção, a sua aula de direito canônico aqui para gente e espero que quem assista a esse podcast possa esclarecer um pouquinho mais desse assunto. Evidentemente, aqui é um bate-papo, não é uma aula de direito canônico É, e a gente não tem aqui o objetivo de esgotar o assunto, porque esse assunto sim. tem que pelo menos ter 4 anos disponível para Tem estudar muita só ele. coisa. É Mas, muita mas a gente coisa. está aqui à disposição
para facilitar o entendimento de todo mundo. Tatiana, obrigado pela sua participação e conta sempre com a gente aqui, tá bem? Muito obrigada. Eu agradeço vocês o convite, a simpatia, a espontaneidade. Confesso que eu estava um pouquinho com mão gelada aqui no começo, mas eu acabei assim, já em casa. Muito obrigada, viu, gente? Vocês são ótimos. Obrigado, então. Vai com Deus e bom Amém. trabalho, porque seu Amém. trabalho salva muita gente. Amém. Obrigado. Muito obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Para além da homilia. Esse quadro, Tiago, é o que eu tenho que explicar todo dia e toda hora. A homilia não é estudo bíblico. Para estudar a Bíblia, a gente tem a Bíblia a mais. Aí você estuda a Bíblia, porque ali é uma sala de aula, mesmo que seja online, mesmo que seja no seu celular, é uma sala de aula para você estudar a Bíblia. Agora, na missa, não é ambiente para estudar a Bíblia. Então, quando as pessoas perguntam assim, Carlos, por que no seu curso a gente ouve falar de coisas que na homilia o padre nunca falou? É porque cada macaco no seu galho. Cada lugar tem a sua própria exigência. A missa não é lugar de estudo bíblico. A missa é lugar de celebração do sacramento e é lugar de o padre fazer a sua conversa em família, que é a homilia, orientar a sua comunidade. Diferente da Bíblia mais, que a gente senta e faz de fato um estudo, perguntando quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, o que o assunto está dizendo, o que o texto está dizendo, a gente vai nos detalhes das palavras do texto, e aí é uma leitura diferente, que depois vai te ajudar até a entender melhor a homilia. Tá certo, Tiago? Quem que o Tiago está bebendo água? Então volta para mim. Vamos lá. Hoje eu separei o Salmo que foi lido na missa hoje, o Salmo 67 ou 68. Você já viu, Tiago, que no folheto da missa ou na liturgia vem um número e entre parênteses outro número? Normalmente vai pulando, né? Não sei. Pulando? Porque às vezes começa ali no, igual você falou, 64, aí vai 68. Então não está ali tudo no 64. Tem uma parte no 64, outra parte no 68. Não tem nada disso. Olha, presta atenção. Thalia. Ei, Thalia, você tentou falar. É fácil falar assim, eu não sei porquê, é melhor. Hein, Thalia? Por que, Thalia? Porque, Thalia, você participou do aulão em janeiro. Sim. Certo? Na verdade, porque tem uma diferença das numerações ali entre as Bíblias, né? A Bíblia da Ave Maria, por exemplo, tem uma diferença dos salmos ali nas numerações. Aí, Thalia, vendo? Eu entendi isso que ele falou, mas não é esse o caso, né? Então, preste atenção. Você hoje pega o folheto da missa de hoje, ou a liturgia diária, ou pega na internet mesmo, bota liturgia diária e abre o salmo de hoje. Vai estar assim, Salmo 67 e entre parênteses 68. Por quê? Porque uma numeração, Tiago, é referente à numeração grega e outra numeração é referente à numeração hebraica. Os salmos foram escritos em hebraico, é a língua original. Depois eles foram traduzidos para o grego. Quando fizeram a tradução para o grego, houve uma mudança na numeração, porque eles juntaram alguns salmos, por exemplo, 2 salmos fizeram um salmo partiram em 2, então houve uma mudança na numeração grega. E aí a gente tem essas duas numerações, a numeração hebraica, a numeração grega. Na liturgia, sempre vai vir assim, o menor número e, entre parênteses, o maior número. Por exemplo, no Salmo de hoje, 67, entre parênteses, 68. Sempre que você vê o número maior, ele é referente à numeração hebraica.
E o número menor é referente à numeração grega. Na liturgia, a gente lê a versão grega. Na Bíblia Ave Maria, a numeração principal é a grega. Por isso que sempre vai estar o número menor na frente. Mas em outras Bíblias, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, se usa a versão hebraica. Então, lá na Bíblia de Jerusalém, o número principal vai ser o maior, não o menor. Então, essa é a questão, Tiagão. Captou? Então, guarda a regra. Número maior, hebraica. Lista hebraica. Número menor é a lista grega. Só isso, tá? Então, eu vou ler o salmo de hoje. Vamos lá, Thalia, você que canta o salmo na missa, o refrão é: com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Repete, Thalia. Eu vou repetir lendo, que da última vez que eu cantei eu ainda errei a melodia. Não, só pode repetir. Vai lá, que eu vou ler o salmo, você faz o refrão, tá? Tá. Então, fala de novo para mim. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Os justos se alegram na presença do Senhor. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai. Cantai um salmo ao seu nome. O seu nome é Senhor. Exultai diante dele. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e sacia com fartura. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Eu achei que ela ia errar, porque o final aqui muda, né? Uma terra. Thalia está de parabéns, muito bem. Esse foi o salmo de hoje, Tiago. Sim. E aí eu pergunto, quando foi escrito esse salmo? Muito provavelmente aconteceu antes do período dos sacerdotes. Por quê? Porque ali fala sobre chuva, sobre fertilidade na terra, cuidado com as viúvas, tudo que os sacerdotes do Templo de Jerusalém não faziam. Esses dois aqui, Tiago e Thalia, estão sensacionais. Veja bem, gente, presta atenção. Como é que a gente define os tempos dos escritos do Antigo Testamento? A gente define em antes do cativeiro da Babilônia, ou durante o cativeiro da Babilônia, ou após o cativeiro da Babilônia. Semana passada eu falei sobre o livro de Isaías, que são 3 livros em um, né? E o livro de Isaías é exatamente isso. A primeira parte é antes do cativeiro, a segunda é no cativeiro, a terceira é após o cativeiro. Então, a gente tem que identificar que assunto se tratava em cada época. Porque, identificando o assunto que se tratava em cada época, você consegue, pelo texto, saber quando aquele texto foi escrito. Pelo assunto que está trazendo ali, você consegue identificar a época de redação. E o Tiago foi certeiro. Esse salmo, ele é anterior ao cativeiro da Babilônia. Ele é anterior à tomada de posse dos sacerdotes. Porque ele é de uma teologia totalmente diferente da teologia do Templo de Jerusalém. A teologia do Templo de Jerusalém, que se instala a partir de 520 a.C., 515, essa teologia, ela fala do quê? O foco principal dela é falar de pecado e sacrifício. Então, tudo que o Templo de Jerusalém escreveu, a partir da tomada dos sacerdotes, ali, repito, 515 anos antes de Cristo, tudo que é falado ali está falando em pecado, em castigo e em sacrifício.
É por isso que a gente sabe que a história de Adão e Eva foi escrita nesse período, porque esse é o assunto: pecado, castigo, sacrifício. Noé, pecado, castigo, sacrifício. Abraão, pecado, castigo, sacrifício. Moisés, lei de Moisés, pecado, castigo, sacrifício. Então, tudo que envolver essa temática é a temática do Templo de Jerusalém, é a doutrina dos sacerdotes do Templo de Jerusalém. E antes, a questão é outra. Os textos escritos antes não falam de sacrifício, de castigos divinos, não fala disso. Fala de quê? É uma doutrina mais social. É a preocupação com as injustiças, com o pobre, com aquele que não tem onde morar. Você pega, por exemplo, o livro que acredita-se ser o mais antigo da Bíblia, que é Amós. O livro de Amós é um livro social. Amós está gritando contra o rei que está sobrecarregando o povo de impostos e não está dando ao povo a justiça social. O rei não está fazendo políticas sociais. Isso é 800 anos antes de Cristo, ou seja, 300 anos antes da tomada dos sacerdotes lá do Templo de Jerusalém. Você tem Miqueias, que é ali 700 anos antes de Cristo. Miqueias fala de reforma agrária, fala de dar a terra que não está sendo útil, que não está produzindo, dar essa terra ao pobre. Então, você começa a identificar, pelas teologias de cada época, de quando são os textos. Então, o texto de hoje é da época anterior aos sacerdotes, é da época dos reis. É interessante que nos textos que são ali durante o exílio da Babilônia, são aqueles textos que eles vão falar que vão retomar a posse, vão retomar a terra, que vai matar todo mundo com espada. Então, esses textos aconteceram ali no exílio da Babilônia. Ezequiel é escrito no período do cativeiro. Aí ele está falando que vai tomar a terra, que vai matar quem está lá, que vai expulsar, que vai fazer, que vai acontecer. Então, você começa a localizar cada texto em seu tempo. Só que não é tão simples assim. Tem, porque esse texto aqui, do Salmo 68, na listagem hebraica é o 68, na grega é 67, ele tem fermentações. Ou seja, isso também eu já comentei aqui, que o texto bíblico ele fermenta ao longo do tempo, vai sofrendo acréscimos. E você tem aqui, no versículo 32, o seguinte: do Egito virão os grandes, a Etiópia estenderá as mãos para Deus. Cantai a Deus, reinos da terra. Opa! Aí já não bate com o período anterior ao cativeiro. Por quê? Porque no período anterior ao cativeiro, o reino era local e a religião era local, o Deus era local. É o Deus de Israel só. Então, Israel tem o seu Deus, mas os egípcios têm os deuses deles, os babilônicos os deuses deles, e cada povo tem os deuses deles. E aqui, em Israel, temos o nosso Deus. Essa era a doutrina de antes do cativeiro. Como é que você está falando que do Egito, da Etiópia, de todos os reinos da terra, vão vir adorar o Deus de Israel? Porque essa mentalidade aqui já é bem depois, quando Israel passou a pertencer ao Império Persa. O Império Persa, então, dominou vários povos, vários reinos e começou a unificar. Então, o desejo de Israel era que esse reino unificado pela Pérsia, agora, esse reino todo reconhecesse o Deus de Israel, porque agora era um reino só. Então, esse pedacinho aqui já não é diante do cativeiro, ele já é bem depois da tomada dos sacerdotes.
já bem lá dentro do Império Persa, bem instalado, talvez até Império Grego, que é o que veio depois. Então você tem num texto várias épocas. E é isso que o teólogo que procura entender a Bíblia, respeitar a Bíblia, faz. Olhar com atenção as épocas dos textos e definir para a sua compreensão quando é que foi escrito, para compreender exatamente o sentido do que foi escrito. É isso que a gente procura fazer nas aulas da Bíblia Mais. Gostou, Tiagão? Muito bom, muito bom. Isso é até legal a gente saber, porque muitas pessoas, eu vi até que você comentou em um vídeo, acho que foi em uma aula, tem muita coisa gravada, né? Mas as pessoas querem saber em qual época que foi escrito aquele texto na Bíblia. Elas querem saber quando é que foi escrito tal livro. Por exemplo, num texto dos Salmos, num salmo, tem várias épocas. Você imagina o livro inteiro. Então, você que está assistindo o nosso podcast, você que quer estudar, aprender, quer aprofundar seu conhecimento na Sagrada Escritura, conhecer a verdade, eu te proponho um desafio. Comenta aqui embaixo o que é palavra de Deus na Bíblia. O que é palavra de Deus na Bíblia? Você que assistiu o nosso podcast da temporada do ano passado, 2024, vai poder responder aqui certamente. Então, eu quero ver aqui, deixa seu comentário, o que é palavra de Deus na Bíblia. Muito bem. Aí eu quero ver os comentários bombando. Então, coloca agora, aqui nos comentários, o que dentro da Bíblia é palavra de Deus. E se você não sabe, te convido a escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link que está aqui na nossa descrição e vir fazer parte do grupo de alunos e católicos que querem saber, a plataforma Bíblia Mais. Então, nesse QR Code, nesse link, vai ter uma página muito bacana que vai te explicar todos os detalhes da Bíblia Mais. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas e fazer o seu cadastro também, que o João vai te atender. Então, o João vai poder tirar também todas as suas dúvidas no atendimento. Muito bom, Tiagão. Você tá bom na propaganda, hein? Você foi radialista, né? Fui. 7 anos consecutivos. Então, agora ele está na Rádio FM. Católicos querem saber. Hoje, de acordo com o nosso podcast, o nosso tema, a gente recebeu a especialista. Então, nós não teremos tempo para ter o Tá na Fé ou Tá Demais. A gente vai deixar esse vídeo para a semana que vem, porque é um vídeo que vai ter que ter mais detalhe na sua explicação. Então tá. É aquele? É aquele. Então próximo programa, vamos fazer diferente. A gente vai abrir com o Tá na Fé e Tá Demais, ou Tá Demais, e vamos analisar detalhadamente um vídeo aí. Vamos lá para as perguntas de hoje. O Arian perguntou o seguinte: Professor Carlos, o nascimento de Jesus foi no dia 25 de dezembro ou essa data é simbólica? Arian, vai aqui no nosso canal Católicos Querem Saber, tem lá vários podcasts. Você vai procurar o podcast da temporada 2024. É um podcast inteiro só sobre o Natal que tem lá nessa temporada. Você vai ver lá detalhes sobre o Natal, detalhes sobre a data do Natal, como é que marcavam. Então, vai na nossa página do YouTube, vai no nosso canal, fica maratonando os vídeos, você vai encontrar isso tudo lá. A próxima pergunta é do Epifânio Servo de Cristo. Sou aluno da Bíblia Mais e pergunto: falar em línguas é doutrina católica? Aquilo que vê os pastores e pregadores fazendo é católico? Ih, Tiagão, ó um outro podcast aí. Não, esse vai ser um aulão. Vou fazer um aulão sobre esse. Vamos fazer? Muito bom, né? Mas eu já vou responder ele é nosso aluno, fazer uma média com ele. É Epifânio? Epifânio, veja, a igreja reconhece o espaço das pessoas que falam em línguas na igreja. Então, há esse reconhecimento, porque ao longo da história da igreja, esse fenômeno se manifestou algumas vezes. A primeira manifestação que a gente tem notícia é na comunidade de Corinto, em que Paulo faz até, na sua carta,
certas restrições. Depois você lê 1 Coríntios 12, 13, 14, Paulo fala muito sobre isso e faz algumas restrições para que não fique a igreja com um ambiente meio atrapalhado, desorganizado. Paulo até fala um ambiente que não seja parecendo de gente louca. Então, tem regras para isso. A Igreja Católica entende que esse fenômeno acontece, mas, assim como Paulo, também tem algumas regras. E aí eu recomendo que você leia o documento 53 da CNBB, para que você entenda como os bispos do Brasil orientam sobre essa prática, tá bem? Mas já está anotada a sugestão, um dos aulões aí vai ser esse tema. A Ruth perguntou o seguinte: falando em milagres, como é a real explicação do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus fez? Eu fiz até um artigo na página lá do Instagram, os pontos que eu discordo dos teólogos da teologia da libertação. E não são todos os teólogos da teologia da libertação, os que falam esses pontos que eu mencionei de discordância, né? Mas vamos lá. Alguns teólogos da teologia da libertação dizem que não houve uma multiplicação de pães, que foi uma partilha. E muitos padres pregam isso na homilia, estimulando o povo a ser solidário, a partilhar com o próximo. Maravilha. Estimular os outros a ser solidário é o que tem que ser. Não existe evangelho sem solidariedade. Ponto. Porém, eu não vejo no texto a indicação de que ali foi uma partilha. Embora, presta atenção, o texto do evangelho não traz a palavra multiplicação. O que traz a palavra multiplicação são os títulos, que aí são as editoras que colocam entre os textos, para separar ali os parágrafos dos evangelhos. O texto não traz essa informação de multiplicação. Só que o que eu consigo ler do texto, o texto está dizendo que eles só tinham 5 pães e 2 peixes. É perguntado: quantos pães e peixes? Só temos 5 pães e 2 peixes, e ninguém tinha mais nada. Isso está evidente no texto. E com aqueles 5 pães e 2 peixes, se alimentou 5.000 pessoas. Então, veja, eu não acredito, o cara escreveu na minha postagem lá, eu não acredito que Jesus tenha feito essa multiplicação. Para mim foi uma partilha. Beleza, tranquilo, cada um, meu filho. Crê no que quiser. Mas você não pode dizer que isso está no texto. Você não pode dizer que no texto fica claro que foi uma partilha. Não fica claro. No texto diz, aí sim, de forma clara, que eles só tinham 5 pães e 2 peixes. A Terezinha de Jesus perguntou o seguinte: eu não tenho o hábito de rezar o terço. Às vezes eu rezo na hora da homilia. Não sei se estou errada. E aí, professor, está errada, não está? A homilia deve ser chata pra caramba. Estou errado. Eu não sei. Eu não tenho o hábito de rezar, mas na hora que o padre está pregando. A Terezinha? Ô, Terezinha, tanta hora para rezar o terço, você vai rezar na hora da homilia, poxa vida? Eu não gosto de falar assim, você está certo, você está errada. Eu não tenho esse julgamento. Mas eu penso que não é a hora mais adequada. Porque na hora da homilia, o padre está tendo uma conversa em família. Se você está indo à missa e o padre é o seu pastor, é o seu pai espiritual, é importante ouvi-lo, né? Então, não é o momento mais adequado. Chega 15 minutinhos antes, reza antes da missa, ou fica 15 minutinhos depois. Mas durante o rito da missa, não. Isso acontecia quando a missa era em latim. Aí as pessoas não entendiam coisa nenhuma, ficavam rezando o terço. Beleza. Tá bom? Tá justificado. Agora, hoje,
Eu não vejo sentido no que você faz. É verdade. E a última pergunta de hoje é da Rose Souza. Professor, poderia falar sobre a Quaresma de São Miguel? Sou católica há 62 anos, nunca havia ouvido. Mais de alguns anos para cá, virou uma febre. Pode esclarecer? A Quaresma de São Miguel, você sabe quem que fazia essa Quaresma? Com quem que começou? São Francisco de Assis. É uma tradição de São Francisco de Assis, fazer a Quaresma de São Miguel, que são 40 dias de oração até o dia de São Miguel, que não é só o dia de São Miguel, é o dia de São Gabriel e São Rafael também, são os 3 arcanjos. Tradicionalmente, foi se criando o foco em São Miguel, talvez por ser aquele que aparece nas batalhas espirituais, nos textos bíblicos, né? E é o único chamado de arcanjo também. Na Bíblia é Miguel. A igreja chama também o Gabriel e o Rafael, mas somente o Miguel é chamado de arcanjo na Bíblia. Arcanjo é um anjo, digamos, que tem responsabilidades maiores ou que tem missões maiores. Ele está no comando de uma hierarquia de anjos, seria um arcanjo. Lúcifer era um arcanjo? Aí você vai entrar nesse problema mesmo? Depois a gente pergunta. Porque nem Lúcifer tem na Bíblia, né? A gente pode tratar isso mais pra frente. Você sabe que isso é um outro aulão que eu estou pensando em fazer? Aí, ó, só vem a ideia de aulão. Olha o tema do aulão. Votem aí, vê o que vocês acham. E se eu disser que não tem Lúcifer na Bíblia? Você disse? Já disse mesmo, e não tem. Gostou desse tema do aulão? Qual que vocês votam primeiro? Do Lúcifer ou da oração em línguas? Pro aulão. Votem aí. Semana que vem você traz o resultado, Thiago. Lembrando de comentar, tá? Na aba de comentário. No chat ao vivo vai sumir. No chat ao vivo, aí durante as 9 da noite do domingo vai sumir. Tem que ser no comentário. Só para finalizar, você estava falando aí sobre a Quaresma de São Miguel. O que não pode, gente, é se transformar em superstição. Por quê? Eu tenho que fazer essa oração de São Miguel, eu tenho que fazer, porque senão o quê? Você tem que fazer a Quaresma de São Miguel, ou a novena de Natal, ou a novena de São Roque, ou o que for, você tem que fazer para você se tornar uma pessoa melhor, compreensiva do Evangelho, sujeita à vontade de Deus. Não é para conquistar coisas, não é para que isso se reverta em bênçãos e graças para você, e se você não fizer, não vai ter a graça. Aí, meu filho, você tem que pegar Efésios, quando é dito lá que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Atenção, está no passado. Nos abençoou. Tudo o que Deus tinha para nos dar, nos deu em Cristo. Então eu posso rezar o rosário? Claro. Eu posso fazer a novena, a Quaresma de São Miguel? Óbvio. Mas não achando que isso vai atrair mais bênçãos. Porque todas as bênçãos foram dadas em Jesus Cristo. A partir de agora, tudo que você faz para ir se convertendo e se tornando uma pessoa parecida com Jesus, e se tornando uma pessoa consciente do Evangelho, e se tornando uma pessoa solidária e grata a Deus por tudo que Ele já fez. Então, não transforme a Quaresma de São Miguel em uma superstição, como se fosse uma obrigação inalienável, todo mundo tem que fazer, obrigatório. Calma, vai devagar. Amém? Amém. Encerramos. Acabou, Thiago? Acabou. Esse podcast de hoje ficou sensacional, hein? Ficou muito bom. Isso, eu quero que você deixe aí o seu comentário, se você gostou, se não gostou, o que a gente precisa melhorar, tudo é útil para o nosso crescimento. Hoje foi o número 5 dessa temporada. Eu acho que é o 5 da temporada 2025, e semana que vem a gente abre com o quadro que não teve hoje,
tá na fé ou tá demais. Muito bom, muito bom. Então, e quase falei seu bordão, hein? Pode falar, encerra você. Hoje o Thiago vai encerrar. Então vamos lá, mas se despeça também, senão o pessoal vai falar, o Carlos não se despediu. Tchau. Agradecer também a Thalia, obrigado Thalia pela operação maravilhosa de sempre. De nada, tô aqui sempre. Perfeito, então galera, escuta só, assista de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Valeu, tchau, tchau.